Se a sua confiança volta e meia fica abalada, ou você tem dificuldade de blindar principalmente a sua autoconfiança, vem comigo nesse vídeo, porque hoje eu quero trazer uma clareza maior e um aprofundamento do que está por trás dessa vulnerabilidade que muitos de nós sentimos quando se trata da vida, do profissional, dos relacionamentos, de tudo que permeia a nossa realidade. Porque nós somos uma somatória de muitos papéis, de muitas realidades que compõem o nosso dia a dia, a nossa vida, as nossas decisões. E o que faz com que muitas vezes você e eu percamos essa disponibilidade para viver a realidade que nós tanto queremos. E antes de a gente começar a falar nesse assunto, eu quero fazer uma prática rápida aqui, como eu faço em alguns vídeos do canal, que é a gente olhar para esse representante. Vou pedir para o nosso videomaker dar uma focadinha aqui no nosso representante de hoje. Quero que você respire fundo, quero que olhe atentamente e se concentre nesse bonequinho, nesse representante. O que ele te causa? Quais sensações que vêm? É engraçado que às vezes as pessoas comentam que parece que os olhos se mexem, parece que tem boquinha, parece que tem expressão, inclusive, para algumas pessoas, né? Mas aqui ninguém está julgando o que é ver, o que não vê, o que sente. Nós não vamos entrar em julgamento, apenas em percepções. Que sensações esse boneco te causa? Como você se sente? O que você percebe quando você olha para ele? Qual é a primeira palavra que pode vir a partir do momento que você olha para esse representante? Alguns vão ter mais sensações, outros vão ter algo como uma palavra que vem, outros talvez não percebam nada, e o nada também tem um porquê de ser assim, tá? Eu já vou explicar. Olha atentamente, veja o que você percebe, não precisa anotar nada, tá? A não ser que você queira anotar depois as percepções ou os insights. Embaixo, nesse papel, está escrito o que ele representa. Ele não representa alguém, mas pode ser que ele te lembre alguém. E isso tenha um significado para você, tá? Para cada pessoa, o significado é único, é seu. Então, a gente não vai tentar interpretar muito, entender muito, mas a gente vai buscar percepções que podem nos dar alguma orientação sobre o que está escrito no papel. Vamos ver o que está escrito no papel, então? Vou mostrar para vocês o que esta bonequinha representou hoje. A fé. Porque quando a gente fala de confiança, deu para ver, Dal? Sim. Quando a gente fala de confiança, a gente está falando de fé, de acreditar e de estar inteiro para a sua fé. O que isso quer dizer? Fé e medo fazem você acreditar naquilo que não existe. Medo te trava, fé te impulsiona. E agora você tem uma escolha. Ou você escolhe agir daqui para frente com mais fé e confiança no invisível, inclusive, porque nem tudo que você confia, num primeiro momento, vai ser algo que você vai tocar, que você vai vivenciar. Porque há muito tempo o ser humano foi se identificando tanto com a matéria que ele só percebe aquilo que os sentidos, os 5 sentidos físicos fazem a gente perceber. Então aquilo que eu cheiro, aquilo que eu toco, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto gosto, é aquilo que existe. Se na matéria nada está acontecendo, significa, ou parece, né, que significa que nada está acontecendo. Quando, na verdade, nós temos outros estímulos e outros sentidos extrafísicos. Tem alguns autores que falam, como Joshua David Stone, fala que nós temos mais 17 sentidos, que pelo menos nós temos 22 sentidos, colocando 5 sentidos físicos que nós temos, mais outros 17. Inclusive tem um livro dele que eu não sei se é fácil de encontrar, porque eu acho que os livros dele, não sei se ainda estão disponíveis. Eu acho que é Manual da Ascensão, se eu não me engano, que eu li há muitos anos, que ele fala sobre isso. E por que eu tô entrando nesse tema? Porque ultimamente eu tenho recebido casos no consultório em que as pessoas estão muito perdidas com a sua espiritualidade. Elas estão perdidas sobre o rumo da própria vida, tendo experiências espirituais, tendo experiências extrafísicas e não sabendo explicar, não entendem o que
está acontecendo nas entrelinhas. Algumas estão vindo, inclusive, para mentorias, que é um acompanhamento que eu faço de 3 meses, onde eu pego na mão desta pessoa e oriento ela com relação à sua carreira, ao seu trabalho como terapeuta, né? As minhas mentorias, elas são muito voltadas para o terapeuta, para orientar pessoas que estão nessa busca e que às vezes ou começaram a perder clientes, ou começaram a ter problemas para performar como terapeutas, ou estão em processo de transição de carreira e querem uma orientação mais profunda, ou querem ter planos e estratégias para lotar a agenda. E aí eu pego esses terapeutas e faço um trabalho de acompanhamento bem profundo e personalizado, inclusive, durante 3 meses. E é interessante que muitos desses terapeutas me relatam sobre essa importância, né, de olhar para o espiritual. Porque por algum tempo o espiritual ficou por conta das religiões. Só que as religiões são tão falhas, falta tanta coisa, a gente se sente tão incompleto na maioria das religiões, dentro desses dogmas, desses paradigmas, que elas não trazem uma consciência para que a gente possa trabalhar internamente aquilo que a gente realmente precisa. Sem contar que as pessoas que gerem isso, porque as religiões também são um negócio, né, gente? Recebem dízimo, recebem contribuição, ou seja, alguém tem que gerir isso, tem que administrar tudo isso. E eu não tô aqui para julgar nada, eu apenas estou dizendo que para muitas pessoas, inclusive isso aconteceu comigo há anos atrás, as religiões não cabem mais para buscar a fé, a confiança, e para se reencontrar espiritualmente. Chega num nível que não tem mais como explicar certas coisas. Porque aí já entra na regra, já entra no dogma, no julgamento. E as religiões, elas foram feitas, o intuito delas era colocar ordem. Quando eu começo eu mesma a colocar ordem na minha própria vida, porque eu começo a respeitar a mim, respeitar o outro, me autoconhecer, buscar algo muito mais profundo que a maioria das religiões não consegue atender, não serve mais. Então, há muito tempo eu tomei a decisão de me tornar universalista. Acho que desde que eu comecei nas terapias integrativas, isso já faz uns 20 anos, que eu não frequento religião nenhuma. Porque eu não preciso buscar Deus num lugar, numa igreja, num local, com alguém falando sobre isso ou me lembrando que isso existe. Deus está dentro de mim o tempo todo, eu lembro dele o tempo inteiro. E, inclusive, essa é uma das práticas que nos fortalece para que possamos ter fé e confiança na gente e naquilo que está além do que os nossos olhos físicos podem enxergar ou que os nossos sentidos podem perceber. Então, Deus está dentro de mim. Claro que em outras línguas os nomes são diferentes, mas se a gente pegar na língua portuguesa a palavra Deus, o que ela tem no meio dela? E o que Jesus dizia? Que Ele está no meio de nós. Quem que está no meio de nós? A consciência maior, o universo, Deus. E o que isso quer dizer? Que a consciência que nós precisamos está aqui, no coração, que inclusive tem uma inteligência que move tudo. Porque a percepção que vem do coração nunca vai te enganar. A intuição, quando você ouve o seu coração, nunca vai te enganar. Nunca vai mentir para você. O que engana é a mente. O coração nunca engana. Há anos que eu pergunto para as pessoas, a sua intuição já te enganou quando você parou para percebê-la e para ouvi-la? Todo mundo me diz que não. Até hoje ninguém me disse que a intuição enganou. As pessoas comentam, quando eu não ouvi, eu me enganei. Mas quando eu ouvi, eu tive certeza, eu tive fé, eu tive confiança de que o caminho era aquele. Mas por que a gente perde tão facilmente? Por que a gente não consegue blindar essa fé e essa confiança que é nossa? Porque você nasceu assim. Uma criança tem mais confiança que um adulto, gente. Criança brinca, criança se diverte, criança vive. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente perde isso. A gente perde a confiança, a gente perde quem a gente é em essência. Por quê? Porque a gente se torna mais vulneráveis. A quê, Kátia? A influências externas. É aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Você só tá bem quando as coisas estão bem. Se tudo tá correndo bem, se a minha família tá bem, se os meus filhos estão bem, se meu marido, minha esposa, as pessoas que eu amo estão bem, tudo tá bem. Agora, se algo lá fora está mal, significa que aqui dentro eu tenho que estar mal também. Eu tenho que me tornar uma vítima das circunstâncias. Eu tenho que reclamar, eu tenho que julgar, eu tenho que achar que eu estou fazendo algo errado. Só que deveria ser o contrário. A gente não foi ensinado a viver desta forma. Mas nós temos que estar bem independente do que esteja acontecendo lá fora. Desde que o mundo é mundo, desde que a gente existe, desde que o ser humano habita a Terra, tem crises, tem problemas, tem situações adversas, problemas políticos, impostos, problemas de saúde. Isso sempre existiu. Pandemias, epidemias. Isso nunca vai deixar de existir no mundo lá fora. Por quê? Porque
O ser humano ainda vibra em frequências muito baixas. E aquilo que ele pensa e sente, ele cria. Por que algumas doenças se alastram? Por que tomam proporções tão grandes? Porque as pessoas começam a vibrar no medo. Por que uma crise econômica ou política cresce tanto em alguns momentos? Porque se alastra, as pessoas começam a falar só disso. Começam a entrar nessa frequência de tal maneira que todo mundo ajuda a criar essa realidade. E isso aqui não é simplesmente teoria, é um fato. Física quântica, neurociência já comprova os efeitos daquilo que nós vivemos internamente, criando lá fora, externamente. Porque é a energia que altera a matéria. Quando eu mudo a minha energia, eu mudo a minha vida. Eu falo isso sempre. E olha que interessante, até anotei para não esquecer. Os casos que eu tenho atendido ultimamente, que eu tenho trabalhado muito, a questão do se sentir seguro, do se sentir confiante, do ter fé em si na vida, tem a ver com o se sentir perdido, não saber que rumo dar para a própria vida. Muitos acabam chegando até mim por conta do profissional. E quando a gente vai olhar, tem muitas outras áreas na vida que também tá com a mesma sensação de estar perdido. Recentemente eu atendi uma pessoa que ela estava tão profundamente conectada com o julgamento que ela estava achando que tudo que ela fazia estava errado. Mas assim, gente, num nível que ela chegava a se emocionar, dizendo para mim, Kátia, parece que eu sou um lixo. Só que conscientemente eu sei que não, mas no meu coração parece que algo sempre diz que eu tô fazendo algo errado, que eu tô errada, que eu sou um fracasso, que nada dá certo. E ela não é uma pessoa má-sucedida não, gente. É uma pessoa que tem uma boa condição de vida, tem um casamento bacana, tem família, tá se reencontrando no profissional agora, voltando pro mercado de trabalho, porque ela resolveu ficar mais em casa para cuidar do filho pequeno, que ela tem um bebezinho de 1 ano e meio, 2 anos, se eu não me engano, 3 anos, alguma coisa assim. E tá tudo certo. Só que aí, às vezes a pessoa tá tão presa no julgamento, porque ela já vem há muito tempo se auto-julgando. Por quê? Aqui vem uma sacada importante, porque às vezes o julgamento não tá só na pessoa, está nos pais. Quando eu vivi histórias difíceis com a minha origem, ou com papai ou com mamãe, pode ser que esse excesso de julgamento venha do julgamento que eu tenho com relação a eles, que pode ser os dois ou um dos dois. Neste caso, o julgamento dela era total com a mãe. Ela tinha uma relação muito boa com o pai, mas com a mãe não. Contaram muitas histórias a respeito da mãe para ela. A mãe já é falecida, uma grande dificuldade de reconectar com a força da mãe, muito julgamento, porque a mãe abandonou, porque a mãe foi embora cedo, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo, porque a mãe se prostituiu, infelizmente, para poder sobreviver, deixou o pai. Muitas histórias difíceis de serem olhadas, de serem ressignificadas. Mas no momento que eu paro de me condenar por carregar essa história que não é minha, neste caso, a história não é da filha, é da mãe. As consequências do que a mãe fez, esta mãe vai ser responsável por isso. Não tem jeito, porque todo mundo tem consciência do que faz. E vai ser responsável, né? Tem um compromisso com seus atos. No entanto, esta filha passar uma vida se condenando e se julgando por conta da história da mãe que ela carrega, não vai ajudar ela em nada, porque hoje, como mãe, ela se frustra, mesmo tentando fazer diferente da própria mãe. Então, esse realinhamento com papai e mamãe, contar uma outra história para si mesmo, sem julgamentos, no sentido de, ok mãe, ok pai, eu paro de querer que vocês sejam diferentes, que a nossa história tenha sido diferente, e eu me sinto em paz com tudo que nós vivemos, com quem somos. Só isso já vai acalmar muita coisa no coração. E é impressionante porque quando eu entro nos movimentos sistêmicos, no trabalho por trás de tudo isso, que faz com que a pessoa se reconecte com a história dela de uma forma diferente, sem o julgamento, ela começa a ver que cai todas as máscaras de vitimismo. E que se ela parar de julgar o pai e a mãe e começar a olhar com outro olhar tudo que ela viveu, ela começa a ficar em paz consigo mesma. Isso é libertador. A pessoa se sente livre para viver a vida, para estar inteira. E digo mais, quando a gente se reconecta com a nossa origem da melhor forma, de um jeito amigável, conectado com essa fé e essa força interna que carregamos e que vem deles, porque afinal nossos pais carregam a força da vida, gente. Quando eu me reconecto com pai e mãe, eu me reconecto com a vida. Eu me coloco como inteiro perante a vida. Por quê? Porque eu estou em paz com a parte da mãe e do pai que eu carrego internamente. A grande questão é que se eu brigo com o papai, brigo com a mamãe o tempo inteiro, eu estou brigando comigo mesmo, porque eu sou uma parte de cada um pouco de cada um. E uma parte só minha, que é aquilo que compõe de onde eu vim. Então, olhar para a nossa história com outro olhar faz com que a gente se torne menos vulnerável. Porque quando estamos menos vulneráveis,
Estamos mais confiantes. Sabemos que a história que eu carrego não é motivo de vergonha, nem de medo de botar a cara pro mundo. Eu posso ser eu mesmo. E ainda assim eu serei amado por ser quem eu sou. Porque quando você se condena por conta da própria história, você tem vergonha de mostrar pro mundo quem você é. Não consegue falar de trabalhos que você desenvolve, não consegue se colocar por inteiro nos seus projetos. Às vezes tem vergonha de ser pai ou mãe dos seus filhos, porque olha a história que eu carrego. Como é que eu vou estar inteiro aqui nessa relação com os meus filhos? Por quê? Porque é uma sensação de punição, de se punir o tempo inteiro por ser quem você é. Agora, quando você olha para trás e diz, caraca, tá tudo bem, minha história é o que é, foi o que foi. Eu não posso voltar lá e mudar o passado, mas eu posso olhar para esse passado e dizer que tá tudo certo como foi, tá tudo bem do jeito que foi. Mas agora eu posso construir, criar a minha história daqui para frente, criar uma outra realidade, viver de forma inteira, leve e amar ser quem eu sou, mesmo carregando essa história, fazendo as pazes com o que foi, para que eu possa estar em paz com o destino que eu vou criar daqui para frente. E olha só que interessante, o que se apresenta nessas histórias, né? Como esse exemplo que eu trouxe. Relação com os pais se torna um portal para você se equilibrar e se fortalecer, tanto no espiritual quanto no material. Porque a força da mãe também carrega muito o sustento, a matéria, a conexão com a terra. E o pai tem muito da conexão com algo espiritual. Ambos carregam o espiritual e a matéria, mas a gente sempre vê Deus como alguém que é masculino, diríamos assim, né? Parece que é um homem mesmo, desde que a história é história, né? Com relação a isso, desde que o mundo é mundo, parece que a gente relaciona. Então, inconscientemente, parece que o pai é aquele que nos leva para o mundo, é aquele que nos conduz para que a gente possa se fortalecer e se conectar com algo maior. E a mãe é o primeiro passo, são os primeiros passos para a vida, porque nós somos gerados durante 9 meses dentro da barriga da mamãe. Ela que nos dá o sustento. Já parou para pensar que ela te gerou durante 9 meses na barriga, sem te cobrar nada, até que você nascesse? Ela doou parte da própria vida para te gerar? Pode ser que depois tenham vindo cobranças na sua vida adulta ou adolescente, até como criança, mas porque esta mãe também carrega as histórias e as dores dela. Então, às vezes, a gente exige dos nossos pais aquilo que eles nunca tiveram na vida. E parar com essas exigências é estar em paz também com a própria história que você carrega. Parar de querer mais. Eles já te deram tudo, te deram a vida. Eu sempre digo, se os seus pais já te deram a vida, o que eles deram a mais é bônus. Se sinta presenteado se eles te deram algo mais. Se algum dia eles fizeram algo mais do que ter te dado a vida. Só que, culturalmente, socialmente, nós não aprendemos que é assim. A gente sempre reivindica mais, a gente sempre quer mais. E aí a gente cresce e vai para a vida com essa postura de que a vida nunca te dá o suficiente. Só que a vida sempre te presenteia, te abençoa todos os dias quando você acorda e abre os olhos. Já parou para pensar que quando você acorda e abre os olhos, você tem o maior presente, que é estar vivo? Quantas pessoas gostariam de estar na sua cama, dormindo ao lado da pessoa que você ama e não pode? Já não pode mais nem levantar da cama, porque às vezes está doente ou está impossibilitado de poder levantar. E trocaria tudo para ter o que a gente tem. E aí você ainda reclama. Todos os dias eu tenho o hábito de acordar, erguer os braços para o alto e agradecer a Deus por estar viva, por ter 2 pernas, por poder meditar, por ter sanidade mental, por ter inteligência para criar a minha própria história, por poder fazer o que eu gosto de fazer todos os dias, porque hoje eu não passo um dia sem fazer coisas que eu gosto, simplesmente porque eu me amo, eu me aceito, eu me respeito e porque eu aprendi a olhar para mim e de fato me conectar com a vida que eu recebi. Sendo quem eu sou e vindo de onde eu vim, porque eu também tenho as minhas histórias de dor. Quem me acompanha aqui já sabe, eu já contei muitos fatos e muitos momentos da minha história em que eu também passei pelos meus dramas. Mas hoje eu me vejo como uma vencedora, eu tô aqui. Então, se você quer confiar, se você quer acreditar, se você quer ter fé, você precisa parar de se sentir tão frágil, tão vulnerável e tão vítima da própria história. Esse é o primeiro passo para você se sentir blindado energeticamente e confiando na vida, confiando em si mesmo. Porque eu poderia vir aqui e te ensinar patuás, te ensinar rituais, te ensinar um monte de coisas sobre proteção. Só que no momento em que eu quero me proteger, eu já gero o ataque. Eu já tô numa sintonia em que eu me coloco frágil e vulnerável.
O caminho é você ser permeável, como diz um mentor meu. É você saber que as coisas precisam passar e elas não têm que ficar. Você tem que saber o que é meu e o que não é. E muito do que nós estamos vivenciando diariamente não é nosso. Por quê? Porque a gente acaba deixando de lado as nossas rotinas de autocuidado, a gente muitas vezes não faz as coisas que gosta, se submete a ter uma vida que não quer, não toma decisões assertivas. E por conta disso, a gente se torna mais frágil, mais vulnerável e um pequeno drama na vida se torna uma grande situação em que parece que tudo tá me tirando o chão e eu não sei para onde eu vou nem o que eu faço. Quando na verdade é você se colocar no seu lugar, você voltar pro seu lugar, saber que situações adversas vão acontecer lá fora, você vai ter que conviver com pessoas que não são tão legais, você vai ter que conviver muitas vezes com situações que não são tão legais, mas aí eu me deixo levar, eu me deixo influenciar ou eu entendo que aquilo é sobre a história do outro? Eu respeito a história do outro do jeito que é. Eu não vou me envolver, porque aquilo não diz respeito a mim. É sobre aquela pessoa, é sobre aquela situação. Muitas vezes pode cair o mundo lá fora e você pode estar muito bem aqui dentro. Porque não é sobre o que está acontecendo lá fora, é sobre como você age com o que está acontecendo lá fora. Então, todos os dias quando eu medito, nos meus momentos de oração, de conexão, eu digo para Deus, Deus, eu quero que a sua divindade esteja dentro de mim. Eu quero servir a você, ao universo, à vida. Porque se eu estou servindo à vida, eu estou mais forte e mais conectada com uma vida em que eu vivo com um propósito. Não é ir em busca de um propósito. Você já vive o seu propósito. Você está vivo. Você já está vivo. Isso já indica que você tem um propósito. Já está vivendo ele. Um propósito não é algo externo. É algo interno, é estar vivo e viver a vida com propósito que faz valer a pena. Então entenda e perceba que é o seu movimento interno que dita a realidade lá fora. Se você tá aqui dentro, se sentindo feliz, sendo quem você é, amando quem você é, e assim, o que eu vejo nos meus atendimentos, nas mentorias, nesse trabalho mais personalizado que eu faço, porque aí é um trabalho mais individual mesmo, onde as pessoas abrem o coração, onde elas podem realmente expor o que elas estão vivendo, de forma bem profunda e com este olhar também mais profundo, ou seja, compreendendo para onde a alma dessas pessoas está olhando, a gente consegue ter uma compreensão, diríamos, muito maior do que está por trás desses medos, dessa dúvida e dessa falta de confiança. Então, se você se sentiu tocado com essas orientações de hoje e se você sente no seu coração que você precisa de uma orientação individual também, aqui embaixo vai ter os nossos contatos para você falar conosco, ou agendar um atendimento de terapia, ou talvez você esteja num momento em que a mentoria seria interessante. Porque na mentoria eu também trabalho o olhar para o espiritual. Não adianta a gente só falar de estratégia. A gente também tem que olhar para a essência, para a alma, porque é o que vai fortalecer a pessoa para que ela consiga ter resultados maiores e melhores no profissional, no financeiro e naquilo que ela sente que ela precisa de uma orientação, de um guia especial para a própria vida. Então é só falar conosco aqui que a gente orienta, passa as informações e vê o que se encaixa mais para o seu momento, para aquilo que você realmente precisa agora. Não dá para perder tempo, gente. Esse ano é um ano que está exigindo muito da gente. Por quê? Porque não tem meio termo. Não dá mais para fazer de conta, esperar para ano que vem, final de ano. Cara, não dá mais. Início de ano, final de ano, eu vou ver, vamos ver. O bicho tá pegando. A gente precisa se orientar e a gente precisa se reconectar com aquilo que faz sentido pra gente. Então, se você tá sentindo que algo na sua vida está em desordem, que as coisas não estão fluindo, que você tá travado, procure orientação. Mas procure pessoas que você realmente conheça a história delas, que você saiba que essas pessoas já trilharam o caminho que você está vivendo, porque às vezes você vai no mais barato, naquele que é mais em conta, só que aquela pessoa não sabe da sua realidade, ela nunca viveu aquilo, ela não está conectada de fato com aquilo que ela precisa para te ajudar. Toma cuidado, porque às vezes a gente vai naquela pessoa que a gente nem sabe a história dela. Entenda, perceba, e você pode olhar vários vídeos meus aqui para conhecer a minha história. Em vários eu conto a minha história. Quem já me segue há um tempo já me conhece muito bem, mas se você não quiser ou não tem afinidade para fazer um trabalho comigo, procure pessoas que realmente estão na mesma sintonia e que podem te orientar, que já estão numa outra vibe no sentido de resultado, de crescimento, mas que já passaram pelo que você passou, para que a superação dessa pessoa possa ser inspiração para você. Senão, você vai investir numa coisa, principalmente vai investir seu tempo em algo que não vai te dar resultado de fato. Então, fica de olho, tá? Porque tem muita gente na internet parecendo uma coisa, mas na vida é outra.
Eu acompanho isso de perto o tempo todo. Afinal, a gente já tem aí uns 3.000 alunos na nossa plataforma. Eu sei que nos meus alunos eu posso confiar, porque são pessoas que realmente estão trilhando uma outra realidade, né? Caminhando um outro caminho e estão buscando aquilo que eu também busco para mim. Por isso, para você blindar sua confiança, para você ser menos vulnerável, você precisa de fato olhar para sua postura interna e para a maneira como você tem conduzido a própria vida, porque aí todo o resto vai ser consequência de como você está se colocando à disposição e a serviço da vida, confiando na sua história e em quem você é, para ir para o mundo, que é isso que geralmente a gente está em busca, né? De fazer algo que tenha sentido, que nos coloque à disposição da vida e que nos deixe inteiros vivendo a vida com propósito. Um beijo no coração, se gostou, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.